CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da CEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos.
Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, todas as quartas-feiras. E a parte que nos cabe hoje é da parte segunda, capítulo 8, da emancipação da alma. Perguntas 422 a 424, letargia, catalepsia, mortes aparentes. Esse estudo ele já vem sendo desenvolvido da emancipação da alma, já nos outros capítulos, e hoje nós vamos entrar no capítulo da letargia e da catalepsia e de mortes aparentes. A pergunta 422 do Livro dos Espíritos, ela diz o seguinte: os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor de si se faz, sem que o possam exprimir, que estão vendo ou ouvindo? É pelos olhos, pelos ouvidos, que tem essa percepção? Os espíritos respondem: não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Então, o cataléptico, ele não pode se expressar porque o corpo dele está imóvel, está paralisado, né, pelo fenômeno da catalepsia. Ele ouve com os olhos, com o ouvido espiritual, né? Os olhos espirituais. É a única forma que ele tem de ver, né? Já que o corpo está paralisado. Mas ele está sem condição de se comunicar, porque os órgãos estão paralisados. Pergunta 422A. Por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo, como nós falamos, o corpo está paralisado. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona, no entanto, o espírito se mostra ativo. 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Recompondo-se por efeito da morte real, rompendo-se pelo efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços se prendem um ao outro. Integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que o homem, aparentemente morto, volte à vida, é que não era completamente morto. Então o que eles dizem aqui é que por mais que o espírito se emancipe do corpo, por mais que ele esteja afastado, mas ainda existe alguma réstia de energia ligando ele ao corpo, que é a mínima possível, ainda há a possibilidade de voltar o espírito à vida. Só não há mais possibilidade quando esse rompimento é total. Aí os órgãos entram em decomposição, a desorganização do corpo físico, aí não há mais possibilidade. Desde que haja essa possibilidade de ele voltar, é porque a morte ainda não foi completa, total. A 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se os laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Então a pergunta aqui é o seguinte: então a pessoa está naquele estado de catalepsia lá, se ela tiver uma ajuda de alguém, se ela tiver um socorro qualquer, ela pode, né, recuperar? Ele diz assim: sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, é através dos fluidos do magnético é que há esse retorno
da energia ao corpo e aí o espírito consegue se reanimar. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e dos movimentos, por uma causa fisiológica ainda descoberta. Então, a catalepsia e a letargia é a falta de sensibilidade. A pessoa fica como se fosse morta mesmo, perde todos os sentidos físicos e tal, fica mesmo em estado mesmo já de morte. Difere uma da outra em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Então, na catalepsia, na letargia, o corpo apresenta mesmo uma situação como se fosse de morte, a mesma coisa. E já na catalepsia, não. Às vezes, uma parte do corpo pode estar funcionando e o resto paralisado, né? No caso, se o aparelho fonador estiver funcionando, a pessoa está paralisada, perna para braço para dentro, mas a boca ainda continua falando, né? E pode até acontecer isso. Então, aí, nesse caso, é a catalepsia. A letargia já é uma coisa mais total no organismo, né? E esses fenômenos, eles têm umas explicações que nós vamos encontrar. Por exemplo, já tivemos vários casos desses que aconteceram. Está registrado na Bíblia, no Novo Testamento, em que Jesus, por três vezes, ele faz voltar pessoas que estavam nesse estado de catalepsia, né? Vamos ver aqui então no Novo Testamento a parte que fala sobre essa parte. A primeira é uma passagem em que Jesus recupera a viúva do filho de Naim, né? A ressurreição do filho da viúva de Naim. Naim era uma cidade que tinha lá em Israel, onde eu vivia. Ela não era muito longe de Jerusalém. Jesus estava passando por essa cidade. Então, diz assim no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, no item 11. E aconteceu que no dia seguinte partiu para uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa turba. Quando se aproximou da porta da cidade, eis que era carregado para fora, morto, o filho único de sua mãe. E ela era viúva. E uma grande turba da cidade estava com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, tocou o esquife. Os carregadores pararam e ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O morto sentou-se e começou a falar, e ele o deu à sua mãe. O temor tomou a todos e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Então, essa é uma passagem em que Jesus faz ressuscitar o filho de uma viúva na cidade de Naim. O segundo caso aqui é a filha de Jairo, né? A filha de Jairo. Ele entra na cidade de Cafarnaum, ele volta para a cidade de Cafarnaum e diz assim: ao retornar Jesus, a turba o acolheu, pois todos o estavam aguardando. Eis que veio um varão de nome Jairo, que era chefe da sinagoga,
e, prosternando-se junto aos pés de Jesus, convidava-o a entrar em sua casa, porque tinha uma filha única, com cerca de 11 anos, e ela está morta. Aí depois Jesus passa por mais uma porção nesse caso ele para, conversa com Jairo, aí acontece o negócio daquela moça que tinha um fluxo de sangue, ele cura outras pessoas e tal, e quando ele está nessa situação, eis que chega uma pessoa lá da casa do coelho e diz assim: enquanto ainda falava, veio alguém da parte do chefe da sinagoga dizendo: tua filha está morta, não mais incomodeis o mestre. Parece que Jesus não tinha dado muita atenção ao Jairo quando ele falou com ele, né? Porque ele continuou fazendo outras coisas. Mas lá no meio chegou alguém e falou assim: olha, para com isso, não fica incomodando o mestre, não, porque sua filha está morta. Aí Jesus foi, quando essa pessoa falou isso com ele, Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhe: não temas, apenas crê e ela será salva. Chegando a casa, não permitiu a ninguém entrar com ele, senão Pedro, João e Tiago, o pai e mãe da menina. E todos choravam e lamentavam por ela. Ele, porém, disse: não choreis, pois não morreu, mas apenas dorme. E zombavam dele, sabendo que ela morrera. Ele, agarrando a mão dela, chamou-a, dizendo: menina, levanta-te. O espírito dela retornou e imediatamente levantou-se e ordenou-lhe dar-lhe de comer. Os genitores dela, extasiando-se, ele, porém, ordenou-lhe não dizer a ninguém o que ocorrera. Essa é a segunda passagem. A primeira foi o filho da viúva de Naim, a segunda é a filha de Jairo, e a terceira parte, eu acho que é a que mais todo mundo conhece, que é a parte de Lázaro, o irmão de Marta e Maria, né? Então diz assim, lá no capítulo 11, capítulo 11, item 1. Então muitos dentre os judeus que vindo até Maria, observando o que ele fizera, creram nele. Mas alguns deles foram até aos fariseus e disseram que ele o fizera Jesus. Não é essa parte, eu comecei lendo a parte errada. A parte a ressurreição de Lázaro é aqui, ó. É no 1. Vamos lá. No capítulo 49, 46. Jesus lhe disse: Não te disse que se credes verás a glória de Deus? Tirem a pedra. Ele ordenou a Marta e a Maria vir encontrar com ele. Disse: Senhor, ele já está morto, ele não, já faz 4 dias que ele foi sepultado e tal. Aí Jesus vira e disse: mas tu não sabes que tu crês e acontecerá, né? Jesus disse: não te disse que se credes verás a glória de Deus? Que ela estava duvidando, porque já tinha 4 dias, já estava lá. Tiraram então a pedra e Jesus levantou os olhos para cima e disse: Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Ele já sabia que Deus ia ouvir ele, mas ele queria falar aquilo bem alto para que todos escutassem que era Deus que tinha enviado ele, né? Ao dizer essas palavras, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estava morto saiu, com os pés amarrados, as mãos enfaixadas e o rosto envolto em um sudário. Jesus lhe disse: soltai-o e deixai-o ir. Então, quando lá no livro dos Espíritos, naquela parte que eles falam que o magnetismo tem uma função importante dentro do fenômeno da catalepsia, né, e da letargia, você vê que na passagem da filha de Jairo, quando Jesus chega na casa de Jairo, o que ele faz?
ele não permite que entre todo mundo. Só entra Jesus, Pedro, João e Tiago. Olha bem o que aconteceu, né? E o pai e a mãe da menina. Quer dizer, ele reduziu o grupo de pessoas ali. Porque Jesus, com o conhecimento que ele tinha do magnetismo, e ele tinha um poder magnético muito grande, né? Ele sabia o que estava fazendo. Ele estava manipulando energias que ele tinha consciência, que ele sabia muito bem o que estava fazendo e que ele entendia muito bem como funcionava. Né? Para isso ele já deixou aquelas pessoas que já tinham condição também de cooperar com ele naquele trabalho que ele estava fazendo. Né? Então ele vai dar a mão à menina, e pode ver que em todos os fenômenos, né? A não ser o de Lázaro, que ele fala lá de fora, mas do filho da filha de Naim, você vê que ele toca o esquife. Na menina ele segura na mão dela. Só no caso de Lázaro, que ele fala de fora do túmulo. Mas sempre tem uma aproximação. Mas tudo isso está ligado ao fenômeno do magnetismo. Né? Então, se o corpo ainda não morreu, se ainda existe uma única ligaçãozinha muito pequena lá, uma força magnética poderosa poderá restituir o equilíbrio do organismo, fazer com que a energia possa voltar a funcionar, a correr, a circular no corpo. Normalmente o espírito então consegue voltar. Mas geralmente quem tem uma potência energética maior, né, eu conheci um caso de um rapaz lá na cidade de Presidente Prudente, que ele era médium, e disse que quando ele foi servir o exército, morreu a esposa de um comandante lá, de um general lá, do cara. E no velório, então, para fazer o velório do corpo, eles fizeram aqueles que chamam de câmara ardente, né? Câmara ardente. O soldado fica do lado do esquife ali, à noite ali. De vez em quando troca, vem um, sai, vem outro, mas fica fazendo guarda ali. É uma cerimônia que eles têm lá, militar, né? No caso ali era a esposa de um comandante, estava. Aí ele estava lá nessa hora fazendo o trabalho dele como soldado. Aparece um espírito para ele e diz assim: pega o teu sabre. O sabre é aquela coisa que te bota na ponta do fuzil, né? Aquela faquinha, tipo uma faca, que é colocada na ponta do fuzil. Pega o teu sabre e passa na sola do pé dela. Ele disse: eu não vou fazer isso. Mas tudo mentalmente, né? Lógico, porque o médico não precisa falar com o espírito. Mas o espírito azucrinou tanto ele, perturbou tanto ele, que ele não aguentou. Ele disse que não ia fazer, mas o espírito atazanou ele, perturbou ele até que ele não aguentou mais. Ele foi lá, pegou o sabre, foi lá no pé da moça e passou o sabre na sola do pé da moça. A moça levantou dentro do caixão. Aí com uma ruína danada, né? Então, olha só, eu estou falando por causa do problema do magnetismo. Estou falando que o magnetismo tem uma função muito grande, né? O que é o sabre? O sabre é uma peça de metal. Ele, como era médium, ele tinha era comprovado, ele era um médium de cura, inclusive, tinha muita energia. Então, quando ele passa aquele sabre, ele transmite aquela energia. Olha o lugar do corpo, o pé, que é muito importante, onde tem muitas ligações nervosas no nosso pé. Né? Ali as terminações dos nervos, fica tudo na parte do nosso pé, na base, na planta, na base plantar do nosso pé. Então, quando ele passa esse sabre ali, ele leva toda aquela energia e a energia entra pelo corpo da mulher e ela acorda. Ela não estava morta, ela estava com catalepsia. É porque a catalepsia, muitas das vezes, não é detectada. A pessoa pensa que a pessoa morreu. Muitos são até sepultados vivos. Havia casos na Europa e muitos outros casos que aconteciam pelo mundo afora, de pessoas que tinham ataque cataléptico, de letargia, de catalepsia, não, de letargia, né? Porque, como a disse, explicou lá, a letargia é o estado mais profundo, né? A catalepsia já pode apresentar parte do corpo que está ativa e parte paralisada. Então, no caso da morte aparente, aquela mesmo que parece que morreu, é a letargia. Para a gente não confundir as palavras, né? Então, nesse caso, essa energia ela entra, recompõe todo o organismo da pessoa e a pessoa se levanta. Imagina um caso desse, como é que causa um rebuliço muito grande. E muitos outros casos que acontecem pela aí afora, mostrando a capacidade dessa energia magnética, né? Se fala dali do magnetismo, imagina Jesus, né? Que ele tinha um poder magnético. A gente sabe que o poder magnético está ligado
a evolução do espírito, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele tem poder. E o poder do espírito está em quê? Né? Nós sabemos que existem 3 princípios no universo. Deus, né, que é o criador de tudo, matéria e espírito. O espírito ele atua sobre a matéria. O que seria a matéria? A matéria é a energia. Né? Não tem até aquela teoria do Einstein que diz que a matéria é a energia coagulada, quer dizer, a energia, quando ela desce a sua vibração, ela se condensa e vira matéria pesada. Quando ela vibra numa vibração mais alta, como na velocidade da luz, né, ela vira energia. Então, quer dizer, tudo é matéria, né? E o espírito atua justamente nessa matéria. Quanto mais elevado é o espírito, mais ele profundamente ele age sobre essa matéria. Ele age na matéria mais profunda. Digamos que para nós a mais pesada é que nós conhecemos aqui, essa matéria ponderada. Nós atuamos sobre ela. Fazemos dela o que queremos, né? A gente não faz da matéria aqui no nosso mundo o que a gente quer. Faz prédio, faz casa, fazemos o nosso corpo físico. Fazemos tudo isso. Quem que faz tudo isso aqui é o espírito. Tudo que existe aqui na Terra não foi ninguém que fez, não. Fomos nós mesmos, que usando a matéria e coisa, fazemos tudo que existe. Até o nosso corpo, nós também é que fabricamos. A gente foi estudar lá, ver lá como é que é a formação do nosso corpo, da união do espírito com o óvulo na fecundação, e o espírito que está ali encarnado, ele vai por ele com o seu modelo, porque nós temos matéria também. Nós somos espírito, mas somos revestidos de um corpo chamado perispírito, que é o corpo espiritual do homem, né? E é formado de uma matéria muito quintessenciada, como diz lá no Livro dos Espíritos. É um corpo do espírito. Então, essa matéria, quanto mais elevada é o espírito, a matéria, quanto mais rarefeita ela vai sendo, ela foge de todos os aparelhos que nós podemos imaginar. Os microscópios mais avançados, as máquinas mais adiantadas que tem de tecnologia, tudo, ela foge ao alcance dessas máquinas, porque ela entra numa dimensão muito mais profunda. Então, quanto mais elevado é o espírito, mais capacidade ele tem de penetrar nessas dimensões mais profundas. Nós estamos aqui só nessa pesada mesmo, né? Mas quando nós estamos desencarnados, nós entramos numa faixa mais etérea do que essa que nós estamos aqui. E quando nós encarnamos, é assim que nós fazemos. O nosso corpo bioenergético é o formador do nosso corpo material. Ele é energia, junto com a energia do óvulo ali que foi oferecido pela mãe e pelo pai, daquele óvulo fecundado, ele vai formar o seu corpo físico. É o quê? É o espírito atuando na matéria. É o espírito pelo pensamento, produzindo através da matéria, dando vida à matéria, dando forma à matéria, né? Como nós conhecemos aqui na Terra. Entendeu? Então, é através dessa capacidade que nós temos de agir sobre os fluidos, sobre a matéria, é que nós podemos fazer todos esse tipo de fenômeno. E na letargia e na catalepsia é a energia magnética o móvel profundo desse fenômeno. Então, é por isso que muitos espíritos com mais capacidade energética, com mais potência de energia, eles conseguem fazer reviver aqueles que parecem que já apresentavam a morte. Nós temos um caso muito importante, eu vou fazer questão de ler aqui para nós, eu vou ler aqui do livro tudo, que é muito importante para o nosso estudo, porque foi de uma médium muito conhecida nossa, de todos nós do movimento espírita, que nós temos uma gratidão muito grande por ela, pelo trabalho que ela apresentou, foi Dona Ivone Pereira. A obra dela, o trabalho dela é de grandiosidade imensa, né? A mediunidade dela. Embora fosse uma mediunidade torturada, ela sofreu muito, ela teve uma vida muito difícil. A mediunidade dela foi uma mediunidade de provação, né? Mas ela deixou um legado muito bonito. É um espírito redimido, porque no trabalho árduo que ela fez, de abnegação, né? de altruísmo, de dedicação, ela recuperou tudo aquilo que ela, em outras encarnações, deixou perder. Mas ela recuperou com esse trabalho grandioso que nós vemos aí. E ela conta aqui
que muitas vezes a pessoa pode nascer com um problema de catalepsia. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em álcool, o alcoólatra, ele pode renascer com problema de catalepsia, porque ele vai, com o álcool, ele vai anestesiando o seu corpo, e o seu corpo biofísico, né, o seu corpo perispiritual, e depois quando ele reencarna em outra encarnação, ele nasce com esses problemas, que ele pode vir a ter um caso de catalepsia, um fenômeno de catalepsia com ele, porque ele viciou o seu organismo nessas energias anestesiantes. Aqueles também que se suicidaram, também pode acontecer de nascerem encarnações com problemas de catalepsia. E também a catalepsia também ela pode ser classificada como uma mediunidade e que pode ser muito importante. Um espírito muito elevado, que já alcançou uma elevação espiritual grande, ele pode entrar em estado cataléptico e ir ao mundo espiritual superior, entrar em contato com almas elevadíssimas, né? Fazer trabalhos maravilhosos e depois voltar e realizar coisas maravilhosas. Espíritos elevados, né? Na mediunidade pode ajudar também. E também pode ser o contrário, né? Porque a mediunidade ela não é boa nem ruim. A mediunidade ela vai apresentar a sua característica de acordo com o médium que está usando essa mediunidade, que é o detentor desse dom, dessa mediunidade, né? No caso de um espírito atrasado, um espírito muito rebelde, ele pode ter até problemas, dificuldade muito grande. Ele pode se desprender do corpo em catalepsia e voltar obsediado. Então, como eu falei antes, é um fenômeno magnético. Se o espírito é elevado, ele vai fazer coisas maravilhosas. Se o espírito é atrasado, pode ser prejudicial para ele. Então ele pode também carrear através de outras encarnações que ele viciou o seu organismo, que ele se suicidou. Então o magnetismo ele tem esse fenômeno da catalepsia e da letargia, ele tem um leque muito grande de estudo, né, para a nossa compreensão. Então nós vamos ler aqui agora uma coisa que aconteceu com Dona Ivone Pereira. Ela em outra encarnação, quem já conheceu já viu a biografia dela, sabe que ela teve várias encarnações em que ela se suicidou. Então, justamente, ela nasceu com essa mediunidade torturada e com esse problema de catalepsia, que é um caso muito interessante. Vamos ler aqui. Tendo vindo ao mundo na noite de Natal, 24 de dezembro, 24 de dezembro, a 23 de janeiro, quer dizer, 20 e poucos dias depois, né, de ter nascido, durante um súbito acesso de tosse, em que sobreveio sufocação, fiquei como morta. Tudo indica que em existências pretéritas eu morrera afogada por suicídio. E aquela sufocação, no primeiro mês do meu nascimento, nada mais seria que um dos muitos complexos que acompanharam o espírito suicida, mesmo quando reencarnado, reminiscências mentais e vibratórias que traumatizam por períodos longos comumente. Durante 6 horas consecutivas, permaneci com rigidez cadavérica. O corpo arroxeado, a fisionomia batida e macilenta do cadáver, os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e sem pulso. O único médico da localidade, pequena cidade do sul do estado do Rio, hoje denominada Rio das Flores, mas então chamada Santa Teresa de Valença, o único médico e o farmacêutico, examinando-me, constataram a morte súbita por sufocação, a falta de outra causa-mortis mais lógica. A certidão de óbito foi, portanto, legalmente passada. Minha avó e minhas tias trataram de me amortalhar para o sepultamento. À tarde, pois o óbito ocorrido pela manhã, bem cedo. Era eu, recém-nascida, chegada na família, e por isso, ao que parece, minha morte não abalava o sentimento de ninguém. Pois, havendo ao todo 28 pessoas na residência rural de minha avó materna, onde nasci, porquanto a família se havia reunido para as comemorações do Natal e do Ano Novo. Ninguém demonstrava pesar pelo acontecimento,
muito ao contrário do que se passava na residência do fariseu Jairo há quase 2000 anos. Então ela disse que o caso da morte dela, desse fenômeno que aconteceu com ela, não abalou tantas pessoas. Ela era muito novinha, as pessoas já estavam reunidas para a festa do Natal, do Ano Novo, tinha gente aberta na casa dela, mas não abalou tantas pessoas assim. Vestiram-me então de branco e azul, como o menino Jesus, com rendinhas prateadas na túnica de cetim, faixas e estrelinhas, e me engrinaldaram a fronte com uma coroa de rosinhas brancas. Chovia torrencialmente e esfriara o tempo, numa localidade própria para o veraneio, como é a minha cidade natal. A essa mortuária, uma mesinha com toalhas rendadas, com velas e o crucifixo tradicional, encontrava-se a minha espera, solenemente preparada na sala de visitas. Então prepararam o local para o velório. Nem minha mãe chorava. Esta, porém, não chorava porque não acreditava na minha morte. Então a mãe dela não chorava, mas a mãe dela não chorava porque ela não acreditava na morte dela. Opunha-se terminantemente que me expusessem na sala e encomendasse o caixão mortuário. A fim de não excitá-la, deixaram-me no berço mesmo, mas encomendaram o caixãozinho, todo branco, bordado de estrelinhas e franja dourada. Minha mãe, então, quando havia já 6 horas que eu me encontrava naquele estado insólito, conservando-se ainda católica romana por aquela época, e vendo que se aproximava a hora do enterro, retirou-se para o aposento solitário da casa, fechou-se nele, acompanhou-se de um quadro com estampa representando Maria, mãe de Jesus, e com uma vela acesa, prostou-se de joelho ali sozinha e fez a invocação seguinte, concentrando-se em preces durante 1 hora. Mãe Santíssima, Santa Mãe de Jesus e Nossa Mãe, que também foste mãe e passaste pelas aflições de ver padecer e morrer o vosso Filho, sob os pecados dos homens. Ouvi o apelo da minha angústia e atendei-o. Senhora, pelo amor do vosso Filho, se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Mas, se como creio, ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio por causa que ignoramos, rogo a sua intervenção junto a Deus, Pai, para que ela torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova de meu reconhecimento por essa caridade que me fareis, eu vou-la entregarei para sempre. Renunciá-la a partir deste momento. Ela é vossa. Eu vou-la entrego. E seja qual for o destino que a esperar, uma vez retorne à vida, estarei serena e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. Muitas vezes, durante a minha infância, minha mãe narrava-me esse episódio de nossa vida por entre sorrisos de satisfação, repetindo 100 vezes a prece que aí fica, por ela inventada no momento, acrescentando-a do Pai Nosso e da Ave Maria. Igualmente, entre sorriso, era que eu a ouvia dizer, tornando-me então muito eufórica por isso mesmo. Eu nada mais tenho com você. Você pertence a Maria, mãe de Jesus. Entretanto, se ao retirar do aposento, onde se dera a comunhão com o alto, minha mãe abeirou-se do meu insignificante fardo carnal, que continuava imerso em catalepsia, e tocou, olha só quem está falando de Jesus, tocou a mão da garota, tocou no esquife, o rapaz passou o sábio no pé da moça, né? Aí ela orou para Maria, voltou, o corpinho da Ivone ainda estava lá. Aí o que ela faz? Ela toca. Então, olha só. Minha mãe abeirou-se do meu insignificante fardo carnal,
que continuava imersa em catalepsia, e tocou carinhosamente com as mãos repetidas vezes, como se transmitisse energias novas por meio de um passe. Então, um grito estridente, como de susto, de angústia, acompanhado de choro inconsolável de criança, surpreendeu as pessoas presentes. Minha mãe, provável veículo dos favores caritativos de Maria de Nazaré, levantou-me do berço e despiu minha mortalha, verificando que a grinalda de Rosinhas me ferira a cabeça. Então, eu fiz questão de citar, de ler, para mostrar um caso concreto, né, de catalepsia. Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao fim do nosso estudo. Fica aqui o nosso abraço a todos. Esperamos que todos tenham entendido, né? Nós procuramos facilitar ao máximo a compreensão do estudo, que às vezes é meio complicado, é meio difícil, mas eu acredito que tenhamos cumprido a nossa obrigação, nosso trabalho. Desejando a todos muita felicidade, muita alegria, e que possam, neste ano novo, no ano que vai nascer agora em 2022, possam todos continuar no mesmo trabalho de estudo, de dedicação a Jesus, com muito amor no coração. Que Jesus nos abençoe. Agradeço ao expositor de hoje pela belíssima palestra, né? E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Peço a Nise agora que toque a música do passe, que é a preparação para o passe à distância. A espiritualidade trabalhará de acordo com a necessidade de cada um e com a fé, né? Então, Nise, por favor, toca a música do passe. Belíssima música, realmente é uma preparação, é um passo à distância. Agora eu peço aos nossos amigos da CEIP, as passistas, que orem nesse momento pelos doentes que estão nos hospitais, que estão em casa se recuperando e os que estão em nossos corações, né? Ricardo, por favor, sobe a nossa prece, por favor. Obrigada. Assim como nas colônias espirituais, nós, às 18 horas, oramos também pelos nossos doentes, pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão necessitados de oração, pelos que estão nos leitos dos hospitais ou estão em casa se recuperando. Senhor Mestre Jesus, peço nesse momento, Senhor, que o Senhor ampare todos esses doentes, que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa dar intuição aos médicos para dar o remédio correto e o consolo aos nossos doentes. Deus, consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima.
terminamos mais uma quarta-feira. Ricardo, algum recado? Obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.